noite. Hoje o Brasilianas.org estreia um novo horário numa edição de 30 minutos por conta do horário eleitoral. E aproveitando a proximidade das eleições, o programa discute o novo quadro político do país. Vamos falar sobre o modelo político midiático que tem se destacado, o ambiente político nacional e o peso dos novos agentes nas eleições, como a atuação das redes sociais. Para debater o assunto, recebemos no nosso estúdio de São Paulo o professor do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Cláudio Gonçalves Couto, e o professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, o Wagner Iglesias. E contamos também com a colaboração da jornalista Aline Bechstein. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e as perguntas foram previamente enviadas e selecionadas enviadas pelos internautas no site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos fazer um balanço das eleições até agora, em especial na cidade de São Paulo. Entender como as campanhas estão se estruturando nas principais capitais do país. E, além disso, discutir alguns fenômenos, como o caso de Celso Russomano, que tiveram destaque, né? Bom, eu queria ver primeiro com o Cláudio, como é que você está vendo... Você recentemente fez um artigo para o Estadão mostrando essa questão da ligação do Russomano com a igreja também. Como é que você está vendo também a posição da própria Igreja Católica, que tem uma ligação maior com o Serra? Como é que você está vendo, digamos, esse aparato aí, onde entra mídia, igreja, partidos políticos, movimentos sociais, redes sociais? Bem, a gente pode dizer que, em parte, isso é natural do processo eleitoral, né? Não há eleição em que grupos de interesse diferentes não entrem. E eu incluo nesses grupos de interesse as igrejas, né? No caso particular do Celso Russomano, me parece que o que há é uma situação diferente e, até onde eu percebo, nova, que não é apenas uma igreja que apoia eventualmente um candidato ou tem uma certa relação com partidos, como, por exemplo, teve a Igreja Católica no Brasil antes do golpe militar com o antigo Partido Democrata Cristão, que você tinha muitos católicos no partido. Aqui o que a gente vê são hierarcas da igreja, gente que tem papel institucional na igreja ocupando papéis institucionais no partido, né? E essa é talvez a grande novidade. De modo que eu diria que talvez muito mais do que um partido que vai responder a interesses religiosos da igreja, vai responder, a meu ver, muito mais a interesses da igreja como organização, como empreendimento, tanto a igreja como a emissora a ela associada. Então, quando se fala em evangélico, até nós fizemos um seminário semana passada para discutir um pouco isso, quando se fala em evangélico, são muitas seitas, muitos grupos. No caso da Igreja Universal, o fato dela vir para a campanha do Russomano significa que outros grupos evangélicos vem atrás ou entra só essa questão empresarial, efetivamente? Eu vejo uma mistura das duas coisas. Acho que a questão empresarial é inegável, né? Ela está clara na maneira como a Universal sempre atuou, daí constituiu uma emissora, mais que uma emissora, né? Um grupo de comunicação e depois chegar até o partido, mas, claro, acaba levando também certos interesses vinculados à igreja. Embora, como o próprio Russomano sempre alerta, ele é católico, ele não vai ser um propagandista ou um promotor dos interesses específicos dessa religião. Daí a questão muito mais empresarial do que religiosa. Mas o que a gente vê são algumas igrejas evangélicas, essas sim, embarcando na candidatura de Russomano e outras igrejas evangélicas embarcando sobretudo na candidatura de Serra. A gente tem uma divisão aí entre os dois candidatos, desse ponto de vista. Até porque existem diferenças das igrejas evangélicas entre si e seria muito difícil que nós tivéssemos um único candidato capaz de capitanear o apoio de todas elas. Wagner, com respeito às igrejas evangélicas e, digamos, essa polarização em São Paulo, tem essa discussão, o eleitorado de São Paulo é conservador ou não é conservador? Você acha que o que move, digamos, esse movimento em favor do Russomano está ligado a essa ideia de conservadorismo ou é algo mais apolítico? Eu acho que pode estar ligado à ideia de conservadorismo, não é? Você tem uma parcela bastante importante da sociedade paulistana que professa valores conservadores. A Folha de São Paulo publicou ontem uma pesquisa que mostra que uma parcela importante da sociedade paulistana vai nesse sentido, vai nesse caminho. Mas eu acho que existem vários outros fatores. Talvez um engano que a gente possa cometer é quando a gente toma o voto evangélico como um todo, porque o universo evangélico é multivariado, é muito heterogêneo e a mobilidade que os fiéis têm dentro dessas igrejas é muito grande, não é? Então, muitas vezes os pastores não conseguem sequer segurar os seus fiéis nas igrejas. É o chamado mercado competitivo mesmo. Sim, é o mercado religioso, que a Igreja Católica também disputa, não é? Os mesmos fiéis, muitas vezes. Então, se o pastor muitas vezes não consegue segurar esse fiel dentro da igreja, no período entre eleições, eu não sei se é tão automático assim o fato de que ele conseguiria influenciar o voto desse eleitorado. Tenho a impressão de que esse voto ele é um pouco mais heterogêneo. Então, eu queria ver... Posso só fazer um comentário? Vai, o falecido professor Flávio Perucci tinha inclusive um artigo muito interessante em que ele se referia ao efeito fariseu, né, que é quando candidatos enfatizam tanto a questão religiosa
que o eleitor religioso acaba por ver nisso algo falso. E ao ver nisso algo falso, se afasta do candidato em vez de apoiá-lo. Esse é um risco que esse proselitismo muito exagerado pode acabar gerando numa sociedade como a nossa, que já é uma sociedade razoavelmente secularizada. Aliás, todos os grandes macartistas da história terminaram na fogueira também. Exatamente. Mas eu queria te perguntar sobre a Igreja Católica no caso. Porque a gente vê, por exemplo, nas eleições de 2010, Padre Luizinho e tudo, brandindo conceitos morais bem pesados. Agora, fora isso, a Igreja Católica tem militância? Porque em outros tempos você tinha as comunidades de base de um lado, toda aquela estrutura JAC, aquele negócio todo. Hoje a Igreja Católica, fora essa parte mais moral, ela tem, digamos, uma relevância política? Olha, acho que tem uma relevância política, mas eu diria talvez muito mais operando como propagandista de certos temas, mas aí isso não significa necessariamente apoiar esse ou aquele candidato numa eleição, significa pleitear que certos temas tenham guarida por parte do Estado, por exemplo, na votação de uma lei no Congresso, ou numa decisão do Supremo Tribunal Federal, como a gente viu recentemente no caso dos anencéfalos, antes disso na questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo. A Igreja Católica claramente atua ali como propagandista de certos temas. Apoiar candidatos é uma coisa muito mais diluída. A gente vê muito mais o apoio desse ou daquele membro da igreja, muitas vezes competido entre eles, do que um apoio institucional. E quando muito, ela atua como organização de veto. Pelo menos nesse caso agora que nós vimos da candidatura Russomano, claramente a Igreja Católica se posicionou em alguma medida vetando a candidatura Russomano, dada a sua vinculação com uma organização concorrente, que é a Igreja Universal. Então, quando teve a eleição de 2010, nós tivemos um episódio inusitado aí, que foi o Papa se pronunciando sobre temas que estavam diretamente ligados aqui à discussão política brasileira. Você dá algum significado político para aquela decisão do Papa? Ou foi uma mera coincidência? Eu acho que não deve ser nada deve ser tomado como coincidência em se tratando de uma eleição presidencial e da manifestação de uma autoridade tão importante a nível mundial como é o Papa. O maior país católico do mundo. O maior país católico do mundo, sim. Mas o que é curioso é que a Igreja Católica, assim, nessa eleição, em relação à eleição de 2010, ela muda um pouco de postura, né? Porque naquele momento ela, de certa forma, alguns segmentos, a gente não pode generalizar, não viram com maus olhos, digamos assim, você levar um certo candidato ter levado a discussão para a agenda moral, para questões morais. E nessa eleição, a Igreja Católica agora, especificamente em São Paulo, vem pedir para os seus eleitores votarem com consciência, não é? Então, você vê assim uma certa contradição nessa postura. Então, vamos pegar essa questão moral. O mundo ele passa hoje por uma fase de transição, aí morre um modelo, esse chamado modelo neoliberal, você tem o advento de novas mídias de massa, algo muito similar a outros períodos turbulentos da história. Você acha que essa questão moral, Cláudio, ela tende a suprir, digamos, essa carência, o modelo que morre, sem que ainda tenha nascido um novo modelo, tende a suprir essa carência política ou tem outros fatores aí que possam explicar? Eu creio que, na verdade, é mais um elemento dentre vários. É claro que a gente vive agora um momento de crise desse modelo econômico neoliberal que ganhou importância durante os anos 90, né, e o Brasil mesmo experimentou isso claramente, um apoio a políticas de orientação neoliberal, orientação mais liberal, se a gente preferir dizer, tanto do governo Collor, depois do governo Fernando Henrique, mas no mundo inteiro esse modelo entrou de alguma maneira em crise. Isso. Agora, eu não sei se a questão moral vem para substituir isso, eu não acredito nisso. Eu acredito que ela já estava aí antes, ela pode perder ou ganhar importância relativa a depender do momento, a depender de quais temas entram na agenda. Eu vejo essa questão moral da igreja, não só no Brasil, mas de igrejas também em outros lugares do mundo, muito mais como uma reação ao avanço de temas que não tem nada a ver com a economia, mas que são temas relacionados aos costumes. Então, no que avança a questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo ou do casamento homossexual, avança a reação a isso. Na medida que avançam liberdades da mulher, avança a questão do aborto, avança a reação contra isso. Eu diria que a disputa se trava nesse campo e a questão é que alguns temas ficam quentes em certos momentos e ganham relevância. Eu acho que é isso que a gente vive agora. Bom, a jornalista Aline Beckstein tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa é gravado e as perguntas já foram enviadas antecipadamente pelo site www.brasilianas.org. Aline. Nassif, a nossa primeira pergunta é daqui mesmo, da cidade de São Paulo, e foi feita pelo Paulo Alberto dos Santos. Ele pergunta para os convidados quais são os maiores fenômenos de destaque nestas eleições. Podemos dizer que, ao menos em São Paulo, o eleitorado está fugindo da polarização PT-PSDB? Porque o novo, ele coloca o novo entre aspas,
está sendo representado por Russomano e não por Chalita? Volta. Se você Wagner, pega, desculpa. Wagner, sem problemas. Se você pega as 15 maiores cidades do país, você vai ver que PT e PSDB, pelas pesquisas até a semana passada, em poucas dessas cidades, em 3 ou 4 no máximo, estão fora do segundo turno, certo? Ou eles estão com seus próprios candidatos ou estão aliados a outros partidos, mas estão disputando com muita chance de vitória essa eleição. O caso de São Paulo talvez possa ser algo fora da curva, né? Talvez a gente possa entender que essa polarização talvez tenha cansado o eleitorado, ou talvez a ascensão de Russomano seja um resgate desse conservadorismo que nós falamos agora há pouco e que estava um pouco adormecido e que nas últimas eleições tenha sido adotado, digamos assim, pelos candidatos do PSDB. Não é? Esse eleitor conservador votava meio a contragosto, mas era a opção menos pior. Talvez a gente possa entender dessa maneira. Mas se você analisar os grandes centros, e é nos grandes centros que as grandes tendências de inovação do cenário político se iniciam e depois se irradiam para os rincões, para o interior do país. Nos grandes centros, pelo menos pelas pesquisas até o momento, PT e PSDB são partidos bastante competitivos na maioria das cidades. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com o Brasilianas.org discutindo o novo quadro político das eleições de 2012. Nesse segundo e último bloco, vamos procurar entender como está se formando esse novo quadro partidário em todo o país e o que as pesquisas podem apontar de reais mudanças ou não para os próximos anos. Ô, Cláudio, as eleições municipais ajudam a definir, vão ajudar a definir, digamos, o próximo espectro político e as eleições presidenciais de 2014 ou são realidades distintas? Um pouco das duas coisas, né, eu diria. Ajudam a definir no sentido de reforçarem certas alianças ou enfraquecerem certas alianças, de promoverem certas lideranças ou eventualmente sepultarem algumas lideranças, no sentido de mudar um pouco o desenho, como está posto hoje, do quadro de alianças partidárias e de forças partidárias no país. Ou seja, um partido que, por exemplo, sai fortalecido dessas eleições em relação àquilo que estava antes, é um partido que, por exemplo, pode entrar na disputa eleitoral da presidência da República, algo que lhe seria difícil antes disso. Né? Não porque ele vai necessariamente lançar um vitorioso numa campanha a prefeito, mas porque ele vai ter um enraizamento no país que vai lhe facilitar a construção de alianças que antes não eram tão fáceis para ele. Né? Ele vai se mostrar uma força política, ele vai ter mais estrutura organizacional. Ou, eventualmente, uma liderança que é um potencial candidato, se sofre uma derrota importante, também vai ter dificuldades na próxima eleição. O inverso também é verdadeiro. Se sai vitoriosa, vai forte para a próxima eleição. Então, é menos no sentido de que o eleitor brasileiro repete na eleição presidencial o voto que dá na eleição municipal, isso não acontece aqui, e nem o inverso disso, mas muito mais o fato de que os partidos e as lideranças ficam mais fortes ou mais fracos a depender dos resultados dessa eleição. O Wagner, em 2009 eu entrevistei o ex-presidente Sarney, que é um sábio, né? Claro. Ele sabe tudo daquilo, da política tradicional e é um bom intelectual para sistematizar essa... E ele dizia o seguinte, isso aí em 2009, ele dizia o seguinte, o Serra não tem discurso, não vai conseguir embalar em 2010, e o Novo sairá das entranhas dos partidos da aliança, como ocorreu com o Getúlio. Você acha que é isso que pode acontecer daqui para diante, ou você tem o PSDB, o DEM ainda, com fôlego suficiente para continuar comandando a oposição? Eu acho que o PSDB e o DEM estão muito enfraquecidos, né? Não só enfraquecidos eleitoralmente, embora possam até vencer essa eleição em São Paulo, por exemplo, isso não está totalmente descartado, mas eu acho que eles estão se enfraquecendo nos últimos anos como proposta, como projeto de país, como ideia, como visão alternativa ao projeto que aí está já há 10 anos. Não é? Tendo a concordar com essa afirmação que o ex-presidente Sarney lhe deu, de que se o Novo vier a surgir, vai surgir dentro do consórcio governista, que aliás é um consórcio bastante amplo. Não é? Se você analisar o PRB, que é o partido que dá a guarida, que é o partido ao qual pertence Celso Russomano, foi fundado pelo ex-vice-presidente José Alencar, não é? E é o partido da base governista. E tem um outro fato aí que é interessante, que é importante, que é o Partido Socialista Brasileiro, que hoje, aí, sob a liderança de alguns nomes, entre os quais se destaca Eduardo Campos, deve ter, aí só para fazer o diálogo aqui, a ligação com a última resposta do Cláudio, o PSB deve ter, pelo que as pesquisas estão mostrando, um desempenho bastante interessante agora nas urnas. E não necessariamente vai lançar um candidato à presidência, pode até lançar, pode até ser Eduardo Campos, pode ser outro, mas vai com muito mais força
na barganha, na negociação para as eleições de 2014. Ô, Cláudio, só para entender um pouquinho o petismo, o lulismo ou o dilmismo. Você vê a Dilma hoje com um conjunto de temas aí, inclusive de gestão, que são temas que o PT historicamente não chegava a abraçar esses temas. Você vê dentro do campo petista não sei, alguma forma de mudança também interna? Porque você tem grupos muito rígidos de um lado, esses grupos mais ligados a Dilma, mais flexíveis. O próprio Lula foi muito pragmático, tentando juntar as duas pontas, como ele sempre fez ao longo da história do PT. Como que o PT sai dessas eleições, ou da afirmação da Dilma, mensalão e tudo? Olha, eu creio que, na realidade, esse ano é um ano muito complicado para o PT, sobretudo por causa do mensalão. Na verdade, seria difícil um ano pior para o PT do que esse. Porque mesmo que o eleitor tenda a separar, uma coisa é política municipal, outra coisa é política nacional, o PT, de todos os partidos brasileiros, sem dúvida alguma, o que tem a marca mais forte. Isso vale para o bem e vale para o mal. Vale em termos de quem simpatiza com o PT, mas vale em termos de rejeição e vale em termos também de identificação de uma clara reputação positiva ou negativa, dependendo das circunstâncias. E o mensalão, o julgamento dele nesse momento, contribui para piorar a reputação do PT. Isso não aconteceria da mesma maneira com outros partidos. É por isso que a própria tentativa, muitas vezes, que o PT faz, de falar, olha, mas tem o mensalão do PSDB, lá em Minas Gerais, tem o mensalão do DEM, no Distrito Federal. Isso pega menos, porque esses partidos, para seu azar, no certo sentido, têm uma marca partidária muito mais fraca. Agora, dentro disso, existe o papel das lideranças. E são de lideranças realmente muito distintas. Lula é o líder tipicamente carismático, aquele que é um símbolo de um certo tipo de Brasil que mudou ao longo do seu próprio governo, que chega lá. E Dilma é muito mais o perfil tradicional de políticos que ocupam cargos de governo, alguém oriundo da classe média, com uma formação técnica e tudo mais. Eu acho difícil que só pela maneira como ela conduz o governo, ela consiga fazer com que o PT abrace, por exemplo, um tema como o tema da gestão. Como o PT não abraçou exatamente do ponto de vista ideológico o tema da política econômica que foi encaminhada por Lula durante todo o seu primeiro mandato e, em certa medida, durante o segundo. Essas coisas, a meu ver, tendem a operar distintamente, inclusive porque uma coisa é o partido, outra coisa é o governo e uma terceira coisa é a liderança que ocupa o governo naquele momento. Wagner, e o Poder Judiciário? Esse ativismo do Supremo, como que você acha que pode se desdobrar nos próximos anos? Eu tenho a impressão que é um ativismo que nós não vimos antes em nenhum outro momento. Como o Cláudio já levantou, o Supremo tem trazido à baila, tem discutido e tem julgado questões não apenas relativas à corrupção política, mas questões ligadas a valores caros para a sociedade brasileira. Eu não sabia dizer como vai ser no futuro, mas tenho a impressão que não após a eleição, mas após o julgamento do mensalão, o Supremo sai com um tamanho maior em relação ao que... Quando, por exemplo, o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, ele inclui a presidente da República no mensalão em cima de uma declaração meio fora do contexto, isso aí, como se explica? Isso aí é um efeito de retórica ou é uma intenção de ter um ativismo político que não se via antes? Eu acho que quase que naquela circunstância ali ele vai arrolando ela como testemunha do caso, E ela logo depois solta uma nota já tentando esclarecer qual foi a circunstância na qual ela deu aquela declaração. Tem a impressão que o Supremo está gostando, digamos assim, está gostando do jogo, está gostando de ter esse papel cada vez mais proeminente. E a classe média, certos setores formadores de opinião estão prestando muita atenção nisso e estão vendo algumas figuras do Supremo, e aí eu citaria o próprio Joaquim Barbosa como nomes novos no cenário público brasileiro. Você, Cláudio, como é que vê essa posição do Supremo? Eu acho que o Supremo, na verdade, vem ganhando cada vez mais relevo. Os casos até aos quais nós fizemos referência aqui há pouco, julgamento de parte de anencéfalos, União Civil, já foram casos que trouxeram atenção pública para o Supremo. Só que esse é um caso politicamente muito mais quente, porque não se estão discutindo teses apenas, estão se julgando pessoas, e pessoas que tinham uma posição pública importante, talvez no caso com maior atenção pública nos últimos anos, no que se refere a um escândalo, a uma questão envolvida corrupção ou algo do gênero. E aí é claro que os juízes, na hora que se posicionam, têm a atenção pública de uma maneira que não teriam antes, ainda mais com a TV Justiça cobrindo tudo. Agora, eu diria que há também muito aí de um perfil particular de cada um dos magistrados. O caso do Joaquim Barbosa, ele é alguém oriundo do Ministério Público. E o promotor, por dever de ofício, vamos dizer assim, é alguém que joga em certa medida para a torcida, que tenta obter esse tipo de apoio, lança a mão fortemente da retórica e é, antes de mais nada, um acusador. Se bem que o Celso de Mello também...
Sim, mas quando... De lá, o Gilmar... Sim, mas todos eles, o Celso de Mello não, ele foge um pouco perdeu, esse padrão. Ele perdeu o veso. O veso de promotor. O Gilmar Mendes, eu diria, continua com esse veso fortemente. A questão é, o relator do caso foi justamente alguém oriundo do Ministério Público. Na votação que nós tivemos recentemente do caso do papel do Conselho Nacional de Justiça, houve uma clara divisão entre juízes oriundos da magistratura e juízes oriundos ou da advocacia ou do Ministério Público. Isso aparece de diferentes formas em diferentes momentos. Eu acho que isso é o que explica, em boa medida, esse tipo de conduta do Joaquim Barbosa. Ele ainda é, de certa forma, um promotor atuando dentro do STF. Bom, vamos a mais uma questão que a Aline selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e as perguntas enviadas anteriormente pelo site www.brasilianas.org. Aline. O Juvenal Lima, da cidade de Birigui, aqui de São Paulo, pergunta se os convidados do programa acreditam que a campanha política na televisão ainda é um forte fator determinante para a definição dos votos, ou a TV já vem perdendo força? Wagner, 1 minuto e meio vale tudo isso? Eu acredito que ainda é determinante, não é? O caso de Celso Russomano em São Paulo, que tem sido muito trazido à baila por conta disso, porque ele tem pouco tempo na televisão. É importante lembrar que ele tem quase 30 anos de janela, não é, na televisão. Então ele é conhecido já. Fernando Haddad deu um salto nas pesquisas de intenção de voto depois que apareceu no horário eleitoral. E o inverso também é correto, não é? Me parece. Candidatos já muito desgastados, já muito conhecidos, quanto mais tempo aparecem, cuja rejeição é alta, quanto mais tempo aparecem, a rejeição tende a aumentar. E eu acho que esse é o caso de Serra. Serra precisaria aparecer menos na televisão e Haddad precisaria aparecer mais. E o 1 minuto e meio, 2 minutos de Russomano são suficientes porque a população já o conhece. Como é que você vê, Cláudio? Eu vejo de uma maneira muito parecida com a do Wagner. Eu creio que, na realidade, a campanha eleitoral no Brasil começa quando começa a campanha na TV. É aí que as pessoas passam a dar atenção ao tema da eleição, elas passam, inclusive, a ter as conversas paralelas, hoje usar as redes sociais para repercutir em alguma medida aquilo que aparece durante a campanha na TV. E é claro que ela não é a única forma de fazer campanha, mas eu diria, ela é a forma determinante, mais ela é aquela que inaugura a campanha. Claro que quando você vai para o interior do país, para cidades onde não há retransmissoras, né, onde não é possível ter programa de TV, muitas vezes é o rádio que vai desempenhar esse papel. E só nos municípios menores, onde não há nenhuma coisa nem outra, nenhuma emissora de rádio local e nem a TV, aí sim é que o que funciona mesmo é o boca a boca, o corpo a corpo, o padre e o pastor. A campanha tradicional, inclusive o padre e o pastor. Só uma perguntinha que estamos terminando já. Nós montamos um seminário sexta-feira e havia críticas meio contraditórias em relação às campanhas. Uma das críticas é o seguinte, não abordam problemas ligados à cidade. E a outra crítica é o seguinte, a campanha eleitoral tem que ser mais emocional do que racional. Qual que é a sua posição? Eu acho que depende do candidato. Né? Há candidatos para os quais ter uma campanha mais emocional é exatamente o que vai funcionar. Há candidatos para os quais tematizar questões da cidade é o que talvez vá funcionar. Depende muito, eu diria, do candidato e depende também, claro, das circunstâncias. Né? É possível que o candidato que apele demais para o emocional, ele comece a ser percebido pelos seus eleitores como alguém de discurso puramente vazio, a depender do julgamento que esses eleitores fazem. De outra forma, se ele for muito pro racional, chegar com números e com questões muito detalhadas, ele corre o risco de não ser compreendido. Na verdade, eu diria que a correção está em encontrar não só o equilíbrio entre essas duas coisas, mas identificar para cada candidato, em cada momento, qual é a estratégia mais adequada. E daí vale a intuição política e acabar com esse negócio de pacote fechado dos inclusive ao ponto de amarrar muitas vezes o candidato. Tem candidato que você vê que está com a rédea puxada, ele não consegue se mexer, ele não fala, ele na verdade não é ele mesmo, ele vira um holograma na televisão. Né? Isso na verdade é um erro. Esse é o problema que muitas vezes atrapalha uma campanha. Bom, Brasilianas.org sobre o novo quadro político termina aqui. Agradeço a participação do professor da FGV de São Paulo, Cláudio Gonçalves Couto, e do professor da EASH, não pode pôr essas siglas aí, porque senão derrubam a gente, o Wagner Iglesias. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.